Oi, gente, eu sou Tamires Melo, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar cidades, tamanhos e funções, certo? E aí eu trago para vocês mais uma imagem com uma pergunta. Qual a diferença que vocês conseguem observar entre essas duas cidades? As diferenças e semelhanças. Pensem um pouquinho. Volta para mim. Então, cada cidade, ela tem a sua função e a sua organização. Então, a gente vai estudar elas para entender quais são essas diferenças entre as cidades, certo? Volta para a tela. A maior parte da população do país mora nas cidades, como a gente viu na primeira aula, certo? Segundo o último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 85% dos brasileiros vivem nessas áreas urbanas. O restante, por sua vez, sofre influência delas, já que nestes locais são tomadas as decisões políticas, nasce a cultura urbana que se espalha pelo país, certo? Volta para mim. Então, como a gente já viu um pouquinho na aula passada, na primeira aula desse curso, certo? A maior parte da população brasileira vive nessas áreas urbanizadas. E as áreas que que não estão nessas áreas urbanas, elas sofrem uma grande influência das cidades, porque, como vimos também, a cidade vai ser o centro político administrativo do município. Então, mesmo que você não more no centro da cidade, você sofre influência das decisões tomadas no meio urbano, certo? E aí, a diferença dessas duas cidades que eu trago aqui na imagem para vocês é justamente a função delas. A gente vê aqui uma cidade que seria mais interioranda, ainda com um crescimento bem horizontal, enquanto na outra imagem a gente traz uma cidade mais com a urbanização mais acentuada, mais verticalizada, que poderia ser uma capital, que tem um crescimento urbano maior e uma função diferenciada. Então, a gente hoje vai entender quais são essas funções das cidades e as áreas de influência que elas abrangem. E aí a gente fala um pouquinho do Brasil urbano. Como é esse Brasil urbano? Corta para a tela. No espaço urbano, a ocupação é concentrada, formando uma paisagem muito diferente. Nela se intensifica uma estrutura socioeconômica e ambiental, na qual se encontram redes de transportes, edificações, aglomerações, impermeabilização do solo, comércio, indústria e prestação de serviços. A rede urbana brasileira é muito variada. Nela há cidades de diversos tamanhos que se especializaram em determinadas e distintas funções. Ou seja, cada cidade nessa rede urbana que é o Brasil, que compõe o Brasil, certo? Vai ter a sua função, o seu tamanho e a sua zona de influência. E é isso que a gente vai aprofundar nessa aula de hoje. Para entendermos como é essa zona de influência das cidades, existem alguns conceitos chaves da ciência geográfica que nós temos que conhecer, tá? O primeiro conceito vai ser o de conurbação. Corta para a tela. Conurbação corresponde ao encontro ou junção entre duas ou mais cidades, em virtude de seu crescimento horizontal. Em geral, esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas, tá? Então, como a gente consegue observar nesta imagem aqui, certo? Essa imagem, ela é da orla de Boa Viagem, pegando
Piedade também. Boa Viagem se encontra na cidade do Recife e Piedade já se encontra no município de Jaboatão dos Guararapes. Visivelmente a gente não consegue distinguir aqui onde termina Boa Viagem e começa Piedade. Então aqui estaria Boa Viagem, né, e Piedade, mas visivelmente a gente não consegue delimitar onde termina Recife e começa Jaboatão. Por que isso ocorre? Porque o crescimento urbano das duas cidades foi tanto que elas meio que se ligaram uma com a outra, elas se fundiram com esse processo de urbanização. E isso é o que a gente chama na geografia de conurbação, quando as cidades crescem tanto a ponto de você não conseguir mais separar onde termina uma e começa a outra cidade. Outro conceito muito importante na geografia urbana vai ser o conceito de metrópole. O que é metrópole? Metrópole, corta para a tela, é uma área de grande aglomeração urbana, concentra um enorme contingente populacional, abriga uma imensa variedade de indústrias, comércio, universidades, centros de pesquisas, hospitais, bancos, instituições financeiras, entre outras coisas. Volta para mim. Então, a metrópole vai ser essa cidade principal de uma região, porque ela vai ter uma concentração de vários serviços e várias funções. Com isso, ela vai influenciar as cidades que estão ao seu entorno, tá? Então, aqui no nosso estado de Pernambuco, a metrópole é a nossa capital, Recife. Por isso que tem a imagem da cidade do Recife aqui, porque é a metrópole pernambucana é a cidade do Recife. Com a metrópole, a gente tem a área de influência dessa metrópole, que são as cidades diretamente influenciadas pela metrópole. E esse conjunto de municípios conurbados com a metrópole é justamente o que a gente chama de região metropolitana. Corta para o slide. E aqui eu trago como exemplo a nossa região metropolitana, a região metropolitana do Recife, certo? Que vai ser composto por todos esses municípios. Ipojuca, Cabo, Jaboatão, Moreno, Recife, que vai ser a metrópole, São Lourenço, Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Araçoiaba, Itamaracá, Itapissuma e o município de Goiânia, que entrou recentemente no perímetro da região metropolitana do Recife, devido justamente às indústrias que estão crescendo para aquela região, certo? Então, todos esses municípios, eles têm uma integração direta com a metrópole, compondo assim a região metropolitana do Recife, certo? Outro conceito também bem importante vai ser o de megacidade. O que vem a ser megacidade? É um centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes. Hoje, cerca de 21 cidades do mundo podem ser consideradas megacidades. Destas, 17 estão em países subdesenvolvidos. No Brasil, a cidade de São Paulo, que possui cerca de 21,8 milhões de habitantes, se encontra nessa categoria. Então, eu trago aqui, né, as 10 maiores cidades do mundo. A gente tem Tóquio, Delhi, Xangai, São Paulo, Cidade do México, Cairo, Dhaka, Mumbai, Pequim e Osaka. São as 10 maiores cidades do mundo em concentração populacional. Então, o conceito de megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões
de habitantes. Gente, 10 milhões de habitantes é muita gente. Para vocês terem ideia, o nosso estado tem cerca de 9 milhões e meio de habitantes. O estado de Pernambuco. Enquanto isso, a cidade de São Paulo tem 21 milhões de habitantes. É mais que o dobro da população do nosso estado, certo? E chegamos ao que a gente chama de hierarquia urbana ou a rede urbana. Já vimos que as cidades têm funções diferentes e elas vão influenciar as cidades ao seu entorno de acordo com as suas funções. Com isso, a gente gera uma rede de cidades hierarquizadas, onde algumas cidades têm influências maiores do que as outras. E a gente vai entender como é que funciona essa hierarquia urbana no Brasil. Corta um pouquinho para o slide. Então, aqui a gente vê as principais metrópoles brasileiras, certo? E o ponto que identifica ela está mostrando o seu tamanho com relação à influência. Então, a gente tem metrópole global, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Metrópolis nacional, regional e os centros regionais. E a gente vai ver os conceitos de cada uma delas agora. Começando de baixo para cima, centros locais ou centros regionais são pequenas cidades que atraem a população da área rural ao seu entorno, beleza? Temos também os centros regionais, cidades médias que oferecem bens e serviços às cidades menores à sua volta. São maiores do que as metrópoles, são menores, perdão, que as metrópoles nacionais e regionais, tá? Então, os centros regionais são algumas cidades médias, de médio porte, porém ela já tem uma área de influência na sua região, beleza? Um exemplo de centro regional aqui no nosso estado vai ser a cidade de Caruaru. Ela é uma cidade média, não tem o porte da metrópole como Recife, porém ela já influencia diretamente aquelas cidades ali ao seu entorno na região do Agreste Pernambucano, tá? Então nós temos também as metrópoles regionais. Algumas capitais de estados que apresentam grande concentração da população. Essas cidades dispõem de um aparato urbano maior e atuam como área de influência da região em que se localizam. Então, as metrópoles regionais elas vão ter uma influência sobre a região onde ela está. Recife é uma metrópole regional. Ela influencia a nossa região Nordeste por conta da nossa economia, das dinâmicas populacionais que nós temos aqui na nossa região. Então, Recife é um ponto de influência muito grande sobre a região Nordeste, sendo assim uma metrópole regional, beleza? Metrópole nacional, cidades que, por seus serviços e atividades, influenciam todo o país, tá? Então, a gente tem aí como exemplo a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Então, ela tem uma influência sobre todo o país, por conta das suas dinâmicas, suas atividades e serviços, inclusive por ser a sede do poder político nacional. Então, ela vai influenciar o país como um todo, beleza? E temos também o conceito da metrópole global, que é a cidade que influencia o território nacional e o exterior. Apresenta grande variedade de serviços. O Brasil tem duas metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Rio de Janeiro e São Paulo, por seu tamanho e suas funções, por exemplo, São Paulo vai ser a sede política e administrativa
muito importante na região, tá? Se a gente for ver a disseminação da nossa cultura, vem por meio das emissoras de TV que se encontram em São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E com isso ela não só influencia o Brasil, mas também tem uma influência muito grande na América Latina, por exemplo. Então ela extrapola o território nacional, por isso ela vem a ser uma metrópole global, beleza? Bom, então é isso, fico por aqui hoje. A gente se encontra na próxima aula, espero que tenham compreendido bem o conteúdo. Até mais!